Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. Fundamental para ambos, a busca da autonomia. Sempre no aspecto conceitual, outro ponto de convergência importante entre Moreno e Freire é a questão da autonomia. Antes de se pronunciar sobre a autonomia do aprendiz, o psiquiatra expõe sua visão geral sobre a aprendizagem, que ele define como um processo que inclui tudo, do qual a aprendizagem educativa é só uma fase, ou seja, deve incluir o aprendizado na própria vida, desde a infância até a velhice, tanto para os sub-humanos quanto para os organismos humanos. Deve incluir a aprendizagem social e cultural, conforme ocorre no âmbito das instituições sociais e culturais. Deve incluir o aprendizado terapêutico tanto no divã quanto no ambiente do psicodrama. Uma vez formulada essa visão ampla do processo de aprendizagem, podemos dar um passo adiante e avaliar todos esses vários instrumentos de aprendizagem em termos do que eles conseguem para a autonomia, espontaneidade e criatividade dos próprios educandos. Em sua explicação, por um lado, fica claro que Moreno valoriza o aprendizado terapêutico na terapia e que considera tanto o divã quanto o palco como instrumentos de aprendizagem. Por outro lado, a autonomia do aprendiz está entre os critérios de avaliação por ele defendidos, juntamente com os outros dois fatores centrais de sua teoria. Nesse sentido, observa ele, o valor educacional ou terapêutico de um instrumento pode ser medido pelo grau em que a autonomia de indivíduos ou grupos é estimulado, acrescentando que os graus em que o sujeito se aquece para uma experiência e expressão de si mesmo e dos outros são uma medida da autonomia do eu. E quanto aos diferentes instrumentos e seus diferentes níveis de autonomia proporcionados, Moreno comenta: podemos falar de instrumentos que promovem apenas um mínimo de participação e autonomia e de instrumentos que promovem um máximo de participação e autonomia. Alguns instrumentos encorajam o indivíduo apenas a se aquecer para as percepções, outros apenas para as fantasias, outros para uma associação livre de palavras. Pode-se imaginar um grande número de instrumentos ainda inexistentes que mobilizariam e sustentariam áreas crescentes da personalidade de maneira controlada, até que um nível de aquecimento seja alcançado em que o ator in situ seja totalmente absorvido e liberado. Esses instrumentos que permitem altos graus de autonomia são o psicodrama e o sociodrama. Freire, por sua vez, dedicou ao mesmo assunto seu último livro, publicado meses antes de sua morte. Trata-se de Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, em que o educador brasileiro retoma pontos essenciais de seu pensamento, apresentando a questão da formação docente ao lado da reflexão sobre a prática educativa progressiva em favor da autonomia dos seres dos educandos, como tema central. Coincidindo com a visão de educação de Moreno na esfera geral da vida e não apenas em sua dimensão escolar, Freire discute, por exemplo, a posição do pai ou da mãe que, sem nenhum prejuízo ou rebaixamento de sua autoridade, aceita o papel de assessor ou assessora do filho ou filha, acrescentando: assessor que, embora batendo-se pelo acerto de sua visão das coisas, jamais tenta impor sua vontade ou se abespinha porque seu ponto de vista não foi aceito. Mais que isso, Freire insiste, o que é preciso fundamentalmente mesmo é que o filho assuma etnicamente, responsavelmente sua decisão, fundante de sua autonomia. Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Por que, por exemplo, não desafiar o filho, ainda criança, no sentido de participar da escolha da melhor hora para fazer seus deveres escolares? Por que o melhor tempo para essa tarefa é sempre o dos pais? Por que perder a oportunidade de ir sublinhando aos filhos o dever e o direito que eles têm, como gente, de ir forjando sua própria autonomia? A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser, não ocorre em data marcada.